Graça e paz, o meu nome é Evangelista Vítor Garcia. É um privilégio estar aqui hoje a fazer o Semente de Vida podcast. Eu creio de todo o meu coração que quando nós ouvimos a palavra de Deus e temos conhecimento da própria palavra, a fé é gerada do nosso coração. E nós podemos estar certo que Jesus nos fez uma promessa: nada é impossível àquele que crê. Então eu creio de todo o meu coração que nesta tarde lhe vou trazer uma palavra para edificar a sua vida, mas acima de tudo para desafiar a sua fé. Eu quero continuar hoje a falar sobre o tema da cura de um paralítico no tanque de Betesda. Para terminar, na primeira parte nós falámos sobre aquele paralítico que estava junto do tanque de Betesda e que Jesus lhe perguntou se ele queria ser curado. Depois, na segunda parte, nós fomos ao pormenor sobre a autoridade de Jesus ao dizer a este paralítico para levantar-se, tomar o seu leito e poder andar. E hoje eu quero explicar o porquê deste milagre, porque todos os milagres de Cristo tinham um objetivo: expressar a glória do Pai. Jesus, que é Deus, o Filho de Deus enviado, feito homem, feito carne, para morrer pelos nossos pecados e trazer grande salvação à nossa vida. Nós podemos ter a certeza e a expectativa de que aqueles que estão em trevas encontram em Cristo a luz. Aqueles que estão muitas vezes desiludidos, tristes, a sentirem-se abandonados, muitas vezes com problemas de depressão, de tristeza, de famílias a passar por grandes dificuldades. Eu estou certo que Cristo é a solução para a sua vida. Cristo é a solução para todos os problemas da humanidade. E nós observamos aqui, mas antes eu quero trazer alguns textos para depois desenvolver. Nós podemos observar em João 5, no versículo 13, Jesus diz o seguinte: mas o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. No versículo 17, outro versículo que me impacta. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Versículo 19 também é desafiante. Então lhes falou Jesus aos fariseus, aos religiosos daquela altura: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Versículo 16 também é impactante, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Continua a dizer alguns versículos que vai impactar a sua vida. No versículo 37, Jesus vai dizer: o Pai me enviou. Esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida, disse Jesus àqueles religiosos daquela altura. Impacta-me tremendamente o versículo 13, porque Jesus diz para aquele que tinha sido curado. Primeiramente, Jesus lhe perguntou se ele queria ser curado. Ele disse que não tinha ninguém que o auxiliasse a ser curado. E Jesus deu-lhe uma ordem, um comando. Disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso nós observamos nas duas edições anteriores do Semente de Vida podcast. Mas impacta-me este versículo 13. Ele não sabia quem era Jesus. Jesus tinha manifestado a sua glória, tinha trazido
cura àquele homem que há 38 anos sofria sem nenhuma esperança. Na verdade, nós observamos que a única esperança que ele tinha era que alguém o pudesse ajudar. E naquela festa, a festa da Páscoa, Jesus subiu a Jerusalém e fora do templo foi até este tanque de Betesda, porque sabia que este homem havia 38 anos que estava a sofrer. Sempre Jesus vai ao encontro daqueles que sofrem. Tenha essa certeza, tenha essa expectativa. Mais tarde, ele não sabia quem era Jesus, mas Jesus teve a necessidade de se revelar a este paralítico para lhe dar um conselho, acima de tudo para trazer sabedoria até à sua própria vida. Jesus olha para ele e diz: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amados, nós devemos de entender que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta dos propósitos de Deus, dos mandamentos de Deus, dos ensinamentos de Deus. O pecado é tudo aquilo que não agrada ao coração de Deus. E quando nós não agradamos ao coração de Deus, nós damos legalidade ao inimigo de poder agir em nossa vida. Na verdade, Jesus estava a alertar este paralítico que, assim como teve 38 anos cativo por uma enfermidade e nos mostra que essa enfermidade foi graças ao seu pecado, Jesus agora vai lhe dizer para que ele não peque mais. É interessante nós observarmos, amados, que sempre que Jesus traz bênção e traz revelação e traz cura e manifesta a sua glória, é para nos alertar, para nós termos uma vida reta diante de Deus. O pecado nos afasta de Deus e dá legalidade ao inimigo. Aliás, nós podemos observar em João 10, capítulo 10, versículo 10, exatamente isso. Jesus nos alerta dizendo que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas em Cristo nós podemos ter vida e vida em abundância. Cada vez que nós pecamos, nós nos afastamos da comunhão com o Pai. Cada vez que nós pecamos, nós acabamos por trazer consequências à nossa própria vida. Jesus nos ensina que quando nós nos arrependemos, que quando nós pecamos, devemos nos arrepender e arrepender de coração e pedir ao Pai esse perdão, porque o nosso perdão não vem das nossas próprias obras, mas veio pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando nós erramos e verdadeiramente nos arrependemos, nós não quebramos a comunhão com o Pai, nós não quebramos a comunhão com Cristo, nós não quebramos a comunhão com o Espírito Santo que habita em nós. Na verdade, nós vamos entender pela palavra de Deus que há duas coisas que a palavra nos exorta a fazer: a não entristecermos o Espírito Santo que habita em nós e a não extinguir o Espírito Santo que habita em nós. Cada vez que nós falhamos, cada vez que nós pecamos, cada vez que temos atitude que não agrada ao coração de Deus, nós estamos a esfriar o Espírito Santo em nós. E muitas vezes quando nós pecamos e permanecemos na prática desse pecado, nós estamos a extinguir o Espírito Santo se manifestar em nossa vida e através da nossa vida. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, e ele só tem poder para tocar na sua vida. Você que outrora aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o inimigo só tem legalidade sobre a sua vida quando você peca. E quando você peca, o inimigo vai fazer tudo para que o afaste cada vez mais da presença do Pai. Mas quando nós pecamos, podemos ter uma certeza. Quando em sinceridade de coração reconhecemos o nosso erro e acabamos por ajustar a nossa vida em conformidade com a palavra, é nos restituir de novo essa comunhão com o Pai e essa comunhão com o Espírito Santo. Jesus estava a dizer a este paralítico, depois de ter sofrido por 38 anos, para que ele não pecasse mais. E hoje, nesta tarde, eu quero exortar exatamente isso, pela autoridade da palavra de Deus, que a nossa vida seja uma vida sempre vigiada para não entristecermos o coração de Deus, para vivermos a palavra, para praticarmos a palavra, para edificar a nossa vida sobre a rocha, porque Jesus disse exatamente isso. Aquele que edifica
edifica a sua vida sobre a rocha é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. E sabe, não obstante nós ouvirmos e praticarmos a palavra, quando nós edificamos a casa, a nossa vida, sobre a rocha, os ventos podem soprar, as tempestades podem soprar, mas a nossa casa, o nosso edifício, a nossa vida, ele não vai sucumbir. Mas no mesmo ensinamento, Jesus vai dizer que aquele que ouve as suas palavras e não pratica é como um homem tolo que edifica a sua casa sobre a areia. E aí, quando os rios começarem a correr, quando houver enchentes, quando houver tempestades, quando houver sopros contra aquela casa, isso significa tormentas que nós não conseguimos controlar. Quando a vida do tolo é edificada sobre a areia, grande, diz Jesus, é a sua ruína. Eu creio de todo o meu coração que quando Jesus diz a este paralítico, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. O que é que podia ser pior do que estar paralítico durante 38 anos e depender de todas as pessoas que estavam ao seu redor? Como terá sido a vida deste paralítico durante 38 anos, apenas esperando que as águas se movessem e não tendo ninguém, o auxílio de ninguém? Depois de Jesus o libertar, depois de Jesus o curar, era tempo de desfrutar da alegria, da bênção, da cura de Cristo, mas sempre com algo em mente, que não voltasse a pecar, que não pecasse, para que não sucedesse algo pior. Amados, é interessante nós observarmos também neste texto que Jesus nos vai demonstrar que Deus trabalha em favor da humanidade, que Deus olha para a humanidade, que Deus olha para todos aqueles que estão a sofrer. Jesus é a própria expressão do amor de Deus. Jesus é a própria expressão do cuidado de Deus para com a humanidade, que sofre, que tem muitas vezes tristeza, que muitas vezes está afastado dos caminhos de Deus. Mas Deus sempre procura a sua vida, a vida daqueles que sofrem, para que se possa manifestar a eles. Nós podemos observar isso mesmo. Quando Jesus disse algo que impacta o meu coração, e estou certo que vai impactar também o seu coração. O meu Pai, diz Jesus, trabalha até agora e eu trabalho também. Nós podemos observar então algo que é uma notícia, uma expressão de Jesus que nos vai impactar e desafiar. O Pai trabalha em favor da humanidade. Jesus trabalha em favor da humanidade. O Espírito Santo trabalha em favor da humanidade. Há outra coisa interessantíssima. Jesus disse que o trabalho do Pai é libertar, é curar, é abraçar todos aqueles que estão a sofrer. Esse era o trabalho de Deus. E Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje. O meu Pai trabalha até agora. E se o meu Pai trabalha, eu trabalho também. É interessante que isto é um desafio também para nós, que cremos em Cristo Jesus, que conhecemos a sua palavra, que sabemos que temos um chamado para a nossa vida. Se Jesus trabalhou para deixar a mensagem da salvação e nos deu autoridade para nós sermos embaixadores do reino, porque o Espírito Santo habita em nós, nós devemos ter a convicção que Cristo deseja também que nós trabalhemos como agentes de milagres, que nós trabalhemos como filhos de Deus, falando, pregando, ensinando a palavra de Deus e sendo agentes de cura, de bênção, de alegria, para trazer a salvação de Jesus a todos aqueles que estão a sofrer. Qual tem sido o seu trabalho para Cristo Jesus? Você que está numa igreja, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, talvez você já tenha sido curado, talvez Deus já tenha restabelecido a sua família. Tantas pessoas que você conhece que Deus tem abençoado e tem curado, mas você é um agente de milagres, você é um agente da palavra de Deus, você é um embaixador do reino. O que você tem feito como embaixador? Porque Deus trabalha até hoje.
Cristo trabalha até hoje. O Espírito Santo trabalha até hoje. E você, o que tem feito para o reino de Deus? O que tem feito como a expressão da alegria desta salvação que você encontrou em Cristo Jesus? Qual tem sido o seu trabalho para Cristo como sal, como luz e como bom perfume de Cristo? Se o Pai trabalha, nós devemos trabalhar também. Esse é um ensinamento de Jesus que impacta o meu coração quando eu observo aqui as Escrituras. Nós fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Como se o próprio Cristo exortasse através de nós pelo seu Espírito Santo. Paulo nos vai dizer isso em 2 Coríntios 5, 21. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes do céu, nós somos representantes da palavra de Deus que é Cristo, nós somos representantes do Espírito Santo que habita em nós. Amado, Deus deseja usar a tua vida, Deus deseja usar a tua boca, Deus deseja usar as tuas mãos, Deus deseja te levar onde Ele quer que tu vás para que sejas uma bênção. Deus quer dar alegria ao que está em tristeza. Deus quer trazer cura àqueles que estão enfermos. Deus quer trazer salvação àqueles que estão perdidos. E Ele conta consigo para que você seja um trabalhador do reino dos céus. A determinada altura, Jesus disse aos discípulos para eles orarem, para rogarem ao Pai, para enviar trabalhadores para a sua seara. Nós somos trabalhadores da seara de Deus. Nós somos trabalhadores do reino de Deus. Nós vivemos para servir a Cristo e sermos bênção em suas mãos através do Espírito Santo em nossa vida. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em si e você passa a ser propriedade exclusiva de Deus, onde o inimigo não pode tocar em sua vida, excepto pela legalidade que você pode dar. Mas se você souber quem é em Cristo, se você conhecer a palavra, se você aplicar a palavra de Deus à sua vida, você é protegido pelo poder de Deus sobre a sua vida. E o Espírito Santo habita em si, lhe confirmando e dando certezas perante o céu, perante a terra e perante o inferno, que nós pertencemos a Deus como propriedade exclusiva de Deus. Não há que dar legalidade ao inimigo de poder usar a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés, o nosso trabalho, os nossos dons e os nossos talentos. Quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós resistimos ao inimigo, a palavra de Deus nos diz que o diabo, Satanás, o acusador, o inimigo da sua vida, aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele é obrigado a fugir de si. Então, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, porque ele fugirá da sua vida, das suas finanças, da sua casa, do seu trabalho, de tudo aquilo onde a sua vida está investida. Você é um filho de Deus, amado pelo Pai, embaixador de Cristo, onde o próprio Jesus nos comissiona a ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, sabendo que aquele que crê é salvo, aquele que não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem, diz Jesus, em meu nome, no nome dele, porque a autoridade é do nome de Jesus. Porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, falarão novas línguas, porque nós somos embaixadores do reino. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Se o Pai trabalha até hoje, nós devemos trabalhar em todos os lugares onde nós vamos. Muitas vezes, quando nós estamos num restaurante, nós podemos ser agentes de Deus. Como filhos de Deus, nós devemos ser agentes de Deus. Ter sempre uma palavra para aqueles que sofrem, ter sempre um comportamento digno da palavra de Deus, sendo embaixadores que se alegram com a alegria que só o Espírito Santo pode dar à nossa própria vida. Jesus, ao explicar a sua missão, me impacta também depois de curar este paralítico e dizer para que ele não pecasse mais, para que não lhe acontecesse algo pior.
Jesus vai dizer, em verdade, ele repete dizendo, olha, tenham isto como uma certeza. Eu vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Nós só conseguiremos fé para crer naquilo que Deus quer fazer quando nós observarmos o que Deus faz. Há tanta gente muitas vezes a achar que Deus é um Deus carrasco, que Deus é um Deus que gosta de trazer enfermidade, que toda a calamidade, tudo aquilo que mata, rouba, destrói, tudo aquilo que muitas vezes vem à vida do ser humano, que lhe tira a alegria, que o ânimo, é vontade de Deus que a humanidade sofra. É ao contrário. Jesus nos diz que tudo aquilo que Ele viu o Pai fazer é aquilo que Ele faz. Deixe-me dizer-lhe algo que é muito importante. Nunca, jamais ninguém viu a Deus. Nós podemos observar Deus e a sua vontade através de todos os atos de Jesus que está descrito nos Evangelhos da própria palavra de Deus. Nós observamos Jesus a ser o Filho de Deus, a expressar Deus no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João. Exatamente os 4 livros iniciais do Novo Testamento. Eu digo-lhe isto porque talvez você esteja a ouvir falar de Jesus pela primeira vez. Talvez você esteja a ouvir a palavra de Deus pela primeira vez. E no meu coração tão grato a Deus, eu digo à sua vida para que você se arrependa de uma vida separada com Deus. Quando nós temos uma vida separada de Deus, uma vida separada para com Deus, nós fazemos muitas coisas que desagradamos ao coração de Deus. Mas quando nós nos arrependemos, e nos arrependemos em sinceridade do nosso coração, e pedimos a Deus para nos dar uma oportunidade de nós podermos receber a vida e abundância que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Você não tem que sofrer uma vida afastada de Deus. Hoje é o dia de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, poder receber a cura se está enfermo, mas acima de tudo, poder receber o perdão dos seus pecados. E deixe-me dizer-lhe, uma nova vida começará hoje, quando você entregar o seu coração a Cristo, quando você se arrepender dos seus pecados, Deus o abraça, Deus falará ao seu coração, Deus lhe revelará a sua palavra para que você conheça o coração de Deus. E é exatamente isso que Jesus nos diz. Ele nada podia fazer se não tivesse visto o Pai fazer. Nada Jesus podia fazer se não fosse a própria vontade de Deus. Ele fazia aquilo que via o Pai a fazer. É curioso que nós observamos quando o povo estava cativo no Egito e Deus os libertou, nos diz a palavra de Deus que entre 3 milhões de judeus que saíram do Egito não havia nenhum único enfermo. E amado, se isso é uma verdade na antiga aliança, muito mais é uma realidade na nova aliança, que tem superiores promessas. Muito superiores promessas, porque hoje o preço e a penalidade do pecado já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Talvez você possa me dizer, mas evangelista, foi pago como? Quando Jesus veio a este mundo, quando Jesus se identificou com a humanidade, ele foi crucificado na cruz do Calvário pelos seus pecados. Quem matou Jesus não foram as autoridades romanas, não foram as autoridades judaicas, não foi o sistema religioso judaico. Quem matou Jesus foi os meus e os seus pecados. Mas sabe, em Isaías 53 vai nos dizer que Deus teve alegria de trazer o sofrimento do pecado da humanidade sobre Jesus. Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu Jesus como um sacrifício pela vida de toda a humanidade. Se nós estamos afastados de Deus, não é porque Deus quer, é porque nós não reconhecemos o sacrifício, a dádiva
que Deus nos deu. Mais uma vez torna a dizer, hoje é o dia de você, num lugar onde está, clamar a Deus para que tenha misericórdia da sua vida. Entregue o seu coração. Receba a vida que existe e que há em Cristo Jesus. E viva a vida. E vida em abundância. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E coisas maiores do que estas da cura de um paralítico, Deus iria fazer através de Jesus. É interessante que Jesus ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, fez surdos ouvirem. Jesus trouxe palavras de revelação para pessoas que tinham uma vida tão afastada de Deus, religiosos que estavam afastados de Deus, foi aquilo que aconteceu com Nicodemos, e você pode ver em João 3, no capítulo 3, Jesus falou a uma mulher samaritana que tinha tido 5 maridos. O homem com quem vivia agora não era seu marido, porque na busca por uma vida que satisfizesse a sua alma e o seu corpo, ela tinha se afastado da verdadeira adoração. E Jesus disse, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E nós podemos adorar ao Pai em espírito e em verdade quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e entregamos a nossa vida a Ele e passamos a ser povo, filhos de Deus, de exclusividade de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Podemos observar também algo que é maravilhoso, pois assim como o Pai tem poder para vivificar os mortos, assim também Cristo vivifica aqueles a quem quer. Esta era a missão de Jesus. Deus ressuscita mortos. Deus traz à vida tudo aquilo que está morto. E Jesus também trazia à vida tudo aquilo que estava morto, porque Jesus é a vida de Deus que foi comunicada aos homens. Hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, sobre nossa vida, para nós comunicarmos a vida de Deus a todo aquele que quiser receber a revelação de Deus, um toque de Deus, um abraço de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Deus vivifica o que está morto. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Como está o seu casamento? Como está a sua vida emocional? Como está a saúde do seu corpo? Talvez você me diga, evangelista, a minha família está com problemas muito grandes. Evangelista, a minha casa há lutas contínuas. Na minha casa, o meu marido não fala com o meu filho não fala com a irmã não fala comigo, a minha casa está uma bagunçada. Talvez a sua casa neste momento possa estar uma bagunça, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Deus traz à vida tudo aquilo que está morto. Por isso, se você crê e der a oportunidade a Deus para que Deus o possa abraçar e realizar um milagre em sua vida, tudo o que está morto vai voltar à vida, porque Deus não é Deus de morte, Deus não é Deus de trevas, Deus não é Deus de escuridão, Deus não é Deus de conflito, Deus não é Deus de mágoas, de tristezas, de depressões, de desilusão. Dê uma oportunidade a Deus e Deus trará à vida tudo aquilo que em si está morto. Creia, porque tudo é possível àquele que crê. Algo que também impacta o meu coração é o que Jesus vai dizer, porque assim como o Pai tem vida, tem Zoe em si mesmo, também concedeu ao Filho, a Jesus, ter vida em si mesmo. Sabe? A palavra de Deus nos vai dizer em Atos 10:38 que Deus ungiu a Jesus, que era Deus feito carne, ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte a fazer o bem e a libertar todos os oprimidos do diabo. Sabe porquê?
Porque assim como o Pai tem vida, Jesus tem vida e você pode ter vida em si mesmo através do Espírito Santo que Deus derrama em sua vida. O Pai tem vida em si mesmo. Jesus tem vida em si mesmo. O Espírito Santo, a Santíssima Trindade, tem vida em si mesmo. Em Cristo, nós temos vida nele. Em Cristo, nós temos a abundância e a vida de Deus. E a vida de Deus, que é luz, vai afastar de nós tudo aquilo que é trevas. Você crê? Eu creio de todo o meu coração. O Pai me enviou, disse Jesus. Esse é o mesmo de que tem dado testemunhos de mim, diz Jesus. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Mas há algo que impacta o meu coração. Foi um desafio de Jesus aos religiosos naquela altura. Sabe, todos os religiosos nos tempos de Jesus conheciam a lei, conheciam a Torá, conheciam os ensinos dos profetas. No entanto, Jesus deu-lhes um conselho que deve ser um conselho muito precioso para a nossa vida. Examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Conhecei a palavra de Deus. Que possamos ler a palavra de Deus, ter comunhão com a palavra de Deus, examinar pormenorizadamente a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos vai trazer vida. Jesus é a palavra. A vida de Deus comunicada a nós é através da sua palavra. E termino dizendo o que Jesus disse. Dizia aos religiosos daquela altura e nos diz a nós mesmos para que possamos vigiar na nossa vida. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Foi uma afirmação, não foi uma pergunta. Mas deixe-me pegar nesta parte da palavra de Deus e deixe-me fazer-lhe esta pergunta a si próprio. Você quer ter vida? Venha a Jesus, conheça Jesus, o aceite em sua vida, aceite o plano de Deus para a sua vida. Você tem dons sobre a sua vida que você não conhece, mas que foi Deus que derramou sobre a sua vida. Há talentos na sua vida que não foi você próprio que produziu esses talentos em sua vida. Foi Deus quando o gerou no ventre da sua mãe. E antes de lhe dar vida, antes de soprar a vida sobre o ventre da sua mãe para que você fosse gerado como vida, como um ser humano, Deus deseja que você venha a Ele para ter vida. A vida de Deus em nós é o que nos traz alegria. A vida de Deus em nós é o que nos traz conforto. A vida de Deus em nós é aquilo que nos dá a garantia de nunca estarmos só, de sempre Deus estar do nosso lado. E como é que Ele está ao nosso lado? Porque Ele habita em nós, através do Espírito Santo. Deus habita naqueles que o procuram e o procuram de todo o coração e que entendem que Jesus é a resposta de Deus para que você não sofra mais. Examinai a palavra, que você possa ler a palavra, para que você se possa encontrar com os ensinamentos da palavra. E quando você conhecer a palavra, ela será um rio de Deus que transborda no seu coração, que transborda na sua alma. Não mais você se sentirá só, não mais você se sentirá sem esperança, porque Deus, no íntimo do seu coração, vai-lhe sempre trazer ânimo à sua vida. Sabe? Eu conheço algumas pessoas que neste momento atravessam uma grande depressão. Atravessam depressão porque não têm esperança no dia da manhã. Atravessam depressão porque não há alegria no seu interior. Parece que de um momento para o outro, em toda a sua vida, começaram a ver uma escuridão tal que não lhes permite ver além daquilo que lhes traz esperança. Talvez você que está a assistir a este podcast, ao Semente de Vida Podcast, você neste momento está sem esperança.
Mas creia em Deus, porque Deus faz abundantemente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo a força do seu grande e eterno poder. Creia nele, porque ele tem a resposta para tudo aquilo que o faz chorar. Ele tem resposta para tudo aquilo que o faz sofrer. Creia que Deus é Pai, e como um pai deseja ter comunhão consigo, como um filho, como uma filha amada. Amado. Deus tem o melhor para si. Deus tem o melhor para a sua família. Deus deseja intimidade consigo. Deus pode ser o seu melhor amigo, porque Deus deseja habitar em si. Jesus sempre trouxe uma palavra de esperança. Jesus sempre trouxe a certeza que Deus está conosco. Sempre nos ensinamentos de Jesus, aquilo que mais me impacta é o amor do Pai a ser derramado sobre a vida daqueles que o buscavam, que tinham fé nele, que sabiam que Deus era o poderoso de Israel, que Deus era o Criador dos céus e da terra. E Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso. Ele ainda é aquele que basta o cumprimento da sua palavra em sua vida. E a sua vida vai mudar radicalmente para sempre. Você não tem que pedinchar amor. Você não tem que implorar um carinho. Você não tem que implorar uma alegria, uma esperança. Talvez como este paralítico, você também tenha passado a sua vida a olhar para o lado, a ver quem é que pode ser alguém próximo que você vai considerar um amigo. Sabe, o ser humano desilude, porque ele não é perfeito. Mas Jesus, como nosso amigo, Ele é perfeito. Deus é perfeito. Jesus, sentado à direita de Deus Pai, é perfeito, porque Ele intercede por nós. E o Espírito Santo, em nossa vida, no nosso coração, nos dá comunhão com este Deus que pode todas as coisas. Em Filipenses 4,13 diz exatamente isso. Tudo é possível àquele que crê. Mas mais do que isso, em Filipenses 4,13 nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Não há nada que você não possa fazer quando você está em Cristo. Nós podemos todas as coisas quando Cristo nos fortalece através do seu poder em nossa vida. Aceita Cristo, abraça o amor do Pai, tenha comunhão com Deus através da presença, da sua presença em seu coração, e tenha vida, e vida em abundância. Jesus dizia a estes religiosos da altura que eles não tinham a palavra permanente neles, a palavra permanente em sua vida. Porque eles não queriam em Cristo Jesus. Sabe, eu hoje estou a falar para si da palavra de Deus que nos mostra e nos apresenta um Jesus que dá vida e vida em abundância. Um Jesus que curou um paralítico. Um Jesus que abençoou, que curou, que trouxe alegria, que desafiou todos aqueles que se aproximaram dele. Que nós possamos também examinar as Escrituras e termos uma certeza. Quando Cristo habita em nós, nós temos a vida eterna. Ainda no último podcast eu disse, quando nós partimos deste mundo, a vida não termina. Porque em Cristo nós temos a vida e a vida em abundância, e essa vida e vida em abundância não é só agora, mas em toda a eternidade. Jesus veio para que nós não passemos a nossa eternidade afastada de Deus. Afastado de Deus. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. O que é para si a eternidade? A eternidade é o todo sempre. Deus nos formou para que nós sejamos eternos. Você já sabe onde vai passar a sua eternidade?
Você pode passar a sua eternidade junto do Pai. Aceita Cristo e receba vida em abundância. Deixe-me agradecer-lhe o estar presente neste podcast de Semente de Vida. Eu sou o evangelista Vítor Garcia e é um privilégio pregar a palavra de Deus. É um privilégio pregar o amor de Deus. Pode-me seguir através das redes sociais em Evangelista Vítor Garcia, e o Semente de Vida podcast está disponível no YouTube do Evangelista Vítor Garcia e também no Spotify Evangelista Vítor Garcia. Que Deus abençoe a sua vida, lhe traga alegria, lhe traga regozijo, lhe traga esperança. E hoje é dia que você pode abraçar o Pai. Aceita Cristo. E é tão simples, é só no lugar onde você está, você poder fechar os seus olhos nesta hora e repetir aquilo que eu lhe vou dizer. Querido Pai Celestial, reconheço que tenho vivido afastado da Tua presença. Sei que uma vida sem a Tua orientação e sem reconhecer que eu sou um pecador me faz não desfrutar da Tua glória, do Teu poder e da Tua palavra sobre a minha vida. Neste momento, eu me arrependo de todo o meu coração, arrependo-me dos meus pecados e aceito Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida, porque Ele pagou por todos os meus pecados. E eu hoje o aceito em meu coração. Eu creio de todo o meu coração que Ele morreu pelos meus pecados. Eu creio no meu coração e confesso agora mesmo com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, porque Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário, que morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para a minha justificação. E eu o aceito hoje, nesta hora, como Senhor e Salvador da minha vida. E te convido, Jesus, a habitar no meu coração, agora mesmo, e me dar pleno acesso ao Pai e a uma vida cheia da Tua presença. Deixe-me dizer-lhe que esta é a oração mais poderosa que você algum dia podia ter feito. Este é o passo mais decisivo que você algum dia poderia ter feito. Receber Jesus, o Filho de Deus, o Deus feito carne, que morreu por si, que pagou pelos seus pecados, para que você tenha acesso ao Pai e tenha vida, e vida em abundância. Agora posso lhe dizer, bem-vindo à família de Deus, bem-vindo ao corpo de Cristo, bem-vindo ao estar em Cristo, e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu creio e profetizo em nome de Jesus a vida que Cristo prometeu na sua palavra e a comunhão com o Espírito Santo. Até ao próximo podcast. Deus abençoe a tua vida. Um abraço.